presença. Eu sei que não tenho merecimentos, Pai. Sou um pecador e só um milagre Teu pode restaurar minha vida. É disso que eu preciso. Aleluia. Eu vou permanecer prostrado em Teu altar, pois não há lugar melhor pra eu estar. Sei que sou um pecador e preciso de perdão. Espero hoje um milagre de Tuas mãos. Quero ter a fé de Abraão, que atendeu ao Teu falar, quando em sacrifício ao Seu filho ia entregar. Como Jacó, que ao anjo abraçou, até sua bênção alcançar. Eu só saio daqui quando o Senhor me abençoar. Eu vou permanecer prostrado em Teu altar, pois não há lugar melhor pra eu estar. Sei que sou um pecador e preciso de perdão. Espero hoje um milagre de Tuas mãos. Eu quero ter a fé de Abraão, que atendeu ao Teu falar, quando em sacrifício ao Seu filho ia entregar. Como Jacó, que ao anjo abraçou, até sua bênção alcançar. Eu só saio daqui quando o Senhor me abençoar. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Estamos aqui na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Que alegria poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja nesta manhã. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Estou felicíssimo porque ao meu lado está um companheiro de ministério que serve a Deus dentro da nossa denominação, abençoando o corpo de Cristo e sendo bênção no corpo de Cristo. Na manhã de hoje, com muita alegria, eu recebo aqui na semana especial do Simpósio de Missões da nossa denominação. Estamos aí na 21ª edição do Simpósio de Missões da nossa obra e como estamos na semana especial e contagem regressiva para o início do simpósio, meu amigo pastor Cláudio Moreira, bom dia. Bom dia, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, que alegria poder estar aqui com vocês aqui nessa programação tão especial, que algumas vezes eu vi lá da minha terrinha, né? Acompanhei vocês em alguns momentos e quero deixar para os nossos ouvintes Filipenses 4:7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Glória a Deus. Uma alegria recebê-lo. O senhor sabe que eu tenho um carinho especial pelo Senhor. Nós nos falamos muito pelo WhatsApp. Sim. Já tive vontade de estar com o senhor lá na sua igreja local e o senhor me formulou 2 vezes o convite e infelizmente eu não pude participar devido à agenda com a nossa igreja local. Mas gostaria muito de estar visitando a sua igreja. Quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos irmãos Brasil para Cristanos, aí da cidade de Jundiaí, é onde o meu querido pastor Cláudio Moreira, ele serve ao corpo de Cristo como ministro do Evangelho e especificamente ao bairro Retiro. Fale um pouquinho da sua igreja, meu querido pastor. Graças a Deus estamos servindo a Deus em Jundiaí desde a adolescência, especificamente Retiro,
há 12 anos. 12 anos. Assumimos um trabalho lá com grandes desafios. Para a honra e glória do Senhor, Ele tem nos honrado, a obra tem crescido. Temos implantado lá alguns projetos bem interessantes, como os pequenos grupos. Também um trabalho muito especial com crianças lá, né? Que bom. E tem sido um tempo precioso. Que bom, glória a Deus. O senhor está muito bem acompanhado. O senhor hoje está aqui junto com o seu filho. Fala um pouquinho da sua família. Sou casado com a Jane, tenho 3 filhos, a Késia, Maria Eduarda e o Felipe. Felipe me acompanha aqui hoje, quero agradecer ao Felipe pela parceria, está aqui comigo, me ajudando. E servimos a Deus ali em família e temos um grande desafio pela frente. É verdade, é verdade. Ganhar Jundiaí para Cristo. Amém. E vamos isso, povo de Deus, declare isso, Jundiaí é do Senhor Jesus. Nós temos que profetizar isso continuamente. Inclusive, pastor, nós temos um grito de guerra nos PGs, né? Ah, é? Temos um grito de guerra e aí a gente foi adaptando esse grito de guerra, né? Primeiro era o bairro, depois chegava alguém de outra cidade e falou, mas você não falou a minha cidade. E aí a gente começou a falar outras cidades, algumas pessoas de outras cidades vinham conhecer o PG. E aí uma irmã falou assim, mas meu filho está na Europa. E aí eu lembro do fôlego para a Europa. E começamos a profetizar, né? Jundiaí é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus e a Europa é do Senhor Jesus. E nem imaginávamos que iríamos para a Europa. Foi um grito profético, né? E nós estamos declarando, né, que não só o Brasil, mas o mundo é do Senhor Jesus. Que bom. Eu lembro que quando estava no seminário, o meu professor, que lecionou missões e evangelismo, ele mencionou que a visão do cristão tem que ser semelhante a uma visão quando você entra no aeroporto e embarca para poder viajar. À medida que o avião vai subindo, você tem que ter essa visão de longo alcance. Porque quando ele decola, você está vendo ao seu redor. Ele sobe mais um pouco, você consegue ver os bairros que estão ao redor de onde você está. Subiu mais um pouco, você vê a cidade, as cidades circunvizinhas, daqui a pouco você está vendo o estado, daqui a pouco você está vendo os estados, daqui a pouco você vê a nação, o continente, daqui a pouco você está vendo o globo. Amém. Então nós temos que ter uma visão mundial. Glória a Deus. Que alegria, que alegria. O nome da sua esposa mesmo? É Jane. Jane, um abraço para a senhora. Hoje está o Felipe Azaf, nome de profeta, nome de evangelista e nome de adorador. Ele já serve a Deus na área da adoração? Ele está aprendendo violino. Ah, violino, que legal, bacana. O senhor também é músico? Eu dou uma arranhadinha no violão, para fazer um devocional, tocando um PG, quebra o galho. Ah, que bom. Se precisa uma hora ou outra, assim a gente quebra o galho. Que bom. Eu quero aproveitar e cumprimentar nossos irmãos aqui que nos ajudam. Eles, na verdade, são os protagonistas da nossa programação, porque sem eles esse programa não vai ao ar. Presbítero Paulo Guimarães, bom dia, meu amigo. Ô, glória. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, pastor. Como vai você? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Expectativa, estamos na semana do Simpósio de Missões, é a 21ª edição. Quais são as suas expectativas, meu amigo presbítero Paulo Guimarães, que tem um chamado missionário? Sempre uma expectativa muito grande, até porque as temáticas são variadas e a obra não para, ela é sempre muito dinâmica, então sempre tem novidades, sempre tem coisa poderosa de Deus da parte dos missionários para cá. Deus sempre fala ao nosso coração. Ah, que bom, glória a Deus. O programa é assim mesmo, irmãos, é desse jeito. Já vou aproveitar e falar bom dia, Leandro. Bom dia, pastor. A alegria do Senhor é a nossa Força. E se Deus é por nós? Quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ah, tudo posso. E o Senhor é o meu pastor. Amém, Oh, glória a Deus. Ele é aleluiado, Leandro. Canela de fogo. Canela de fogo, lombo de fogo, careca de fogo, tudo de fogo. Oh, glória. E aí, Paulão, conclua o seu discurso. Não, como eu falei, estava falando, pastor, o simpósio sempre é algo da parte de Deus diferente para nós. Em todos os simpósios que eu participei, já participo desde 2011, então já... Acho que 10 anos eu já participo, 13 anos que eu já participo, 12 anos. Você tem que se decidir, Paulo. São 12 anos. É que o Teco tá batendo no Tico, o Tico tá batendo no Teco para fazer as contas aqui, mas são 12 anos que eu participo de simpósio.
E Deus sempre tem algo diferente, falar ao nosso coração, tratar, nos motivar, fomentando as missões para que isso fique avivado dentro do nosso coração. E essa chama do evangelismo, seja ele aqui na nossa nação ou transcultural, sempre é aquecida e avivada quando nós participamos do Simpósio de Missões. Então eu convido a você que está me ouvindo a de alguma maneira participar. Eu sei que agora não tem mais como fazer a inscrição, porque foi até domingo agora. E são vagas limitadas. São vagas limitadas. Casa cheia. Sim, mas já se programe para o ano que vem, né? No ano de 2024, para que você possa participar efetivamente do Simpósio de Missões. E aonde você está na sua localidade, busque saber se tem ali um escritório regional da Missão Desafio, ou se tem ali irmãos que tenham participação aqui com a gente, para que você possa assim nutrir-se de informações e você também possa ser cheio da obra evangelística mundial. Presbítero Paulo Guimarães, você participando durante 12 anos. Desses 12 anos, qual a edição do Simpósio de Missões da Missão Desafio que mais te impactou durante esse período? Tiveram algumas, pastor, não foi só uma não. Uma só. Olha, pastor, eu acredito que a segunda. A primeira foi muito impactante, mas era tudo novo, então era impactante por conta da novidade. Então, Deus falou muito comigo na primeira, mas na segunda eu já tinha entendimento do que realmente era. E na segunda Deus, né, me pegou mesmo de jeito. Glória a Deus. Foi aí que nasceu a chama missionária no teu coração? Desde a primeira, pastor. Desde a primeira. Mas eu tive um discipulador, um missionário pastor hoje, Johnny, né, que está lá na igreja de Mariporã. Ele foi quem me discipulou. E já na primeira edição, ele já falou ao meu coração e já veio conversar comigo. Ele falou assim: Paulo, você vai ser tocado por Deus, você vai ser impactado por aquilo que está acontecendo, mas eu vou falar para você, quando forem chamar à frente, você não vá. Porque ele já via, eu acho que isso no meu coração já, e ele falou assim: não vai. Por quê? Porque você precisa fazer algo racional, não emocional. Então, nesse primeiro ano, você vai sentir o toque, não vai lá na frente. Aí no segundo ano, se você assim ter a ciência e isso for falado no seu coração durante o ano inteiro, aí você vai e faz. E foi da forma que ele falou e assim aconteceu. Glória a Deus. Muito bom, presbítero Paulo. Você sabe que quando eu crescer eu quero ser igual a você, né? Alto. O pastor Cláudio, o senhor já participa de quantas edições, ou já participou de quantas edições do Simpósio de Missões da nossa igreja? Eu perdi as contas, né? De quase todas, né? E desde quando era Águas Lindóia, depois aqui no Mandaqui, depois Jacuí, depois voltou para cá. Então, quase que todas eu tive participando e realmente é excelente. Grandes expectativas, grandes impactos, né? E graças a Deus tem sido bênção na nossa vida poder fomentar, poder participar de tudo que envolve missões, né? Certo. Antes de continuarmos falando sobre missões, deixa eu abrir um parênteses aqui. Qual o endereço da sua igreja? Nós estamos ali na Rua Maestro Paulo Mário de Souza, número 232, Parque Brasília, Retiro, Jundiaí, São Paulo. Todos são os nossos convidados para estar um dia conosco, cultuando, adorando. Estamos nas redes sociais, o BPC Retiro, Instagram, YouTube, Facebook. Nas redes sociais é o BPC Retiro. O BPC Retiro. Que bom. E quais são os dias de cultos? Nós temos ali cultos públicos de quinta-feira e de domingo, mas durante a semana temos várias atividades. Temos reuniões de pequenos grupos, temos reuniões de oração, mais voltado para a igreja, né? Mas culto público de quinta-feira, 19h30, domingo, 10 da manhã e 19 horas. Com todo respeito, o senhor tem uma cara de jovem, né? Não sei a sua idade, mas tem uma carinha jovial. O senhor começou a pastorear a igreja na infância, né? Porque o senhor disse que está há 12 anos. 12 anos. 12 anos. O senhor tem quantos anos? Eu tenho 49 anos. Rapaz, eu preciso beber dessa fonte. Olha, parece um adolescente. Lê, vai se cuidar, hein, Lê? Porque, olha só, 49 anos,
Lê, você andou sem óleo, o pastor aqui, ele deu uma calibrada, graças a Deus. Então, bondade, é irmão, é bondade. Tenho quase a sua idade, você tem a aparência mais jovial do que a minha, apesar que eu me sinto um garoto de 53 anos, ainda que exista oposição no olhar deles lá, né? Mas que alegria. Meu pastor, está chegando então a 21ª edição do Simpósio de Missões da nossa denominação. Quais são as suas expectativas para esse simpósio? Meu irmão, nós temos a grande expectativa, né, de um grande impacto, né, de todas as pessoas que virem para esse momento de imersão, possam ser incendiadas, esse fogo do avivamento, cada pessoa possa levar para suas igrejas, para suas cidades, para os seus estados, né, e essa alegria possa contagiar pessoas de forma que a obra do Senhor ela possa crescer a partir de onde essas pessoas estejam e alcançar as nações, né? Alcançar povos, alcançar etnias, né? Então essa é a grande expectativa, né? De um grande mover do Espírito Santo, de um grande avivamento, para que o reino de Deus ele possa avançar. Na sua opinião, qual a importância desse evento para a nossa denominação? E já inserido dentro dessa pergunta, primeiro eu faço a importância desse evento para a nossa denominação e também no contexto do corpo de Cristo de uma forma interdenominacional, visto que a Missão Desafio, apesar de ser um órgão oficial de missões da nossa denominação, ele atua de uma forma interdenominacional. Então, qual a importância dele para a nossa denominação e para o corpo de Cristo? Extrema importância. Todos os pastores, né, eu acredito, com bom senso, querem crescer, querem avançar, querem ver a sua igreja saudável. Envolver-se com missões é sair da média. Envolver-se com missões, mergulhar em missões, se preparar e estar disponível para aquilo que Deus vai fazer, vai realizar. Em termos de denominação, todos deveriam mergulhar nesse projeto, se aliançar conosco para que esse grande avivamento possa impactar. Porque como tem uma frase muito conhecida, que missões começam onde estamos e terminam onde Deus quer. É verdade. Né? Então nós só vamos conseguir fazer missões local e intercontinental, intermunicipal, interestadual, quando estivermos aliançados, né? Aí a gente, vamos lá para o texto de Salmo 133, né? Uhum. E talvez alguém fale assim, poxa, mas como fazer ao mesmo tempo em tantos lugares? Só tem um jeito, estar unido. É verdade, né? A unidade. É a unidade. A unidade, o Senhor ordena a sua bênção. E né? a questão de interdenominacional, quando nós temos a visão de reino, irmãos, a gente se abraça, a gente se ajuda, a gente dá as mãos, né? Me recordo de uma conferência missionária que eu participei, e às vezes as pessoas têm uma rivalidade, até mesmo os cristãos, pastores, denominações, e um olha bem assim para o outro. Mas quando está lá no campo sozinho, sem ninguém, a solidão bate, não tem estrutura, não tem... E um tradicional e um pentecostal se vê, se abraça, chora. Verdade. Então acaba todas as barreiras. Verdade. Então a gente precisa entender isso dentro do contexto local. Aproveitar toda a sinergia que nós temos, a força... A riqueza que a igreja brasileira tem, nos unirmos para avançarmos no reino. Glória a Deus. Eu me empolguei aqui porque eu estou extremamente empolgado e com expectativa muito grande para esse evento. Estamos nessa contagem regressiva. Mas eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui, antes de darmos continuidade ao nosso bate-papo, para que o senhor ore pelos internautas. Amém. Eu creio sempre que Deus, ele sempre tem uma palavra que pode mudar a realidade, a história e o destino. Amém, começa Jesus. Mudando a realidade, vai mudar a história e o destino das pessoas. E eu sempre digo que, independente da realidade, Jesus sempre será a resposta, Jesus sempre será a vida que pode emanar e trazer vida sobre a pessoa que está precisando. E nada melhor do que chamarmos a presença dele. Quando nós convidamos ele para participar de qualquer área da nossa vida, ele estando presente, ele pode fazer aquilo que nenhum tipo de recursos humanos, nenhum tipo de recurso de instituições podem realizar, ele pode fazer. Eu lembro quando ele está em Caná da Galileia, ele foi convidado para essa festa e pelo fato de ele estar na festa, por ele ter sido convidado,
Ele faz o milagre. Convide Jesus para a tua vida. Convide Jesus para fazer uma festa na tua vida. Ele quer transformar e mudar o teu lamento em alegria. Agora, para isso, você tem que convidá-lo. E nós vamos orar agora, nesse momento, com o querido pastor Cláudio Moreira. E queremos orar com você e por você, para que Deus te proporcione um dia abençoado. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, meu Deus, eu quero, nesse momento, interceder, primeiramente, por aquelas pessoas que estão naquele poço mais profundo, Senhor, de depressão, naquela situação tão terrível que, na ótica dessa pessoa, não existe saída, não existe solução, Pai. Mas em nome de Jesus Cristo, eu quero ordenar que todas as prisões caiam por terra agora, em nome de Jesus. Seja ela de ordem espiritual, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus, seja o engano, ó Pai, de Satanás na mente dessa pessoa, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus, seja na área sentimental, pessoas decepcionadas, quem sabe com instituições, com igrejas, com líderes, Pai, que já não acreditam mais em nada, Senhor. Que o Teu Espírito alcance agora, trazendo cura, trazendo vida, trazendo restauração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, visita famílias, restaura casamentos, Pai. Também de uma forma toda especial, eu quero clamar por um avivamento, Senhor. Igrejas, Pai querido, que não crescem, igrejas sem esperança, pessoas e cristãos que não vê mais perspectiva, Senhor. Em nome de Jesus, receba alegria no teu coração, receba a visão do alto, receba a presença do Espírito Santo para a revelação de algo novo, de algo grande, de algo poderoso, de algo maravilhoso, Senhor. Oro também por líderes, Pai, que já perderam as suas forças e já não tem mais motivação para continuar a caminhada. Em nome de Jesus, receba a graça, receba a esperança, receba a vida. Em nome de Jesus, eu abençoo todas as pessoas que estão nos ouvindo, Pai, que eles possam ser contemplados com a paz de Deus que excede todo entendimento. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Nós vamos ao intervalo, o presbítero Paulo Guimarães, daqui a pouquinho nós vamos voltar com essa entrevista, com um bate-papo com o pastor Cláudio Moreira. Pastor Cláudio, que é pastor sênior ali da Igreja do Brasil para Cristo, na cidade de Jundiaí, no bairro Retiro. Ali é um verdadeiro retiro, né? Chegou ali, a paz de Deus que excede todo conhecimento e entendimento, ela reina e paira sobre a vida das pessoas. Reina sobre aquele lugar. Glória a Deus. Nós já declaramos que aquele bairro é do Senhor Jesus e toda a região oeste da cidade, nós já declaramos que é do Senhor. Amém. Então, vamos ao intervalo e já voltamos já já. Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira às 15 horas pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você. Um grande abraço e até lá.
A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares. Eu estou passando aqui na TV Mandaqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação. O nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado, falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. Eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Mandaqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Mandaqui. Até lá! Estamos de volta com o nosso programa Manhã Mandaqui, com contagem regressiva para a primeira edição do Simpósio de Missões da nossa denominação. E na semana especial, eu recebo aqui o meu amigo o pastor Cláudio Moreira, que é pastor da Igreja do Brasil para Cristo em Retiro, ali na cidade de Jundiaí. Pastor, no seu ponto de vista, hoje, qual é o maior desafio missionário no aspecto dos continentes? Qual dos continentes o senhor vê que seja o maior desafio missionário? O maior desafio missionário está ali na janela 10x40, né? Ali onde está os mais pobres dos mais pobres, os menos alcançados dos menos alcançados, os lugares mais difíceis de entrar. É o grande desafio da igreja, entrarmos naquele lugar e pregarmos o Evangelho de Cristo, né? Então, grandes desafios existem, e exige da igreja empenho, união e graça para podermos alcançar os não alcançados. O senhor teve uma experiência recentemente na Europa. Esse ano, ainda estamos vivendo o Fôlego para a Europa, um programa que foi desenvolvido para atear o fogo do espírito da evangelização, fomentar missões no continente europeu. Anteriormente, nós trabalhamos com Equibalo. Também foi um projeto importantíssimo no ano passado. E este ano, dentro do Fôlego para a Europa. Qual foi a sua leitura nos países aonde o senhor passou, ouvindo os pastores locais dessas nacionalidades, e quais são os grandes desafios europeus no seu ponto de vista? Sempre quando a gente fala sobre obra missionária, a gente sempre associa pobreza, dificuldades, né? E a gente, muitas agências, igrejas usam todas essas situações para poder levar o evangelho. Mas na Europa já é um contraponto, né? A Europa não tem tanta pobreza, os países mais ricos do mundo estão lá, países desenvolvidos, né? Sim. Só que as pessoas não têm Deus, né? Alguns países, 1% de cristão, 2% de cristão, 3% de cristão convertido, né? Então, é um índice muito pouco para países que um dia mandaram missionários. Sim. Mandaram missionários para o mundo todo, né? A Europa enviou missionário, inclusive no Brasil chegou missionários europeus aqui, pregaram o evangelho, a igreja cresceu, se multiplicou e hoje lá se tem a necessidade.
povo muito frio, um povo muito apático para a questão de Deus, do Evangelho. Na Itália, por exemplo, a gente vê muitos que até xingam Deus, muitos que estão muito envolvidos no materialismo, né? Uma classe de pessoas talvez que se sintam um pouquinho mais superior do que as outras. Então, quando você chega para pregar o Evangelho para alguém que se sinta um pouco mais superior que você, já são grandes barreiras. Tem a barreira financeira também, tudo é muito caro na Europa, né? Quando você converte o dinheiro brasileiro com o dinheiro europeu, é 5, quase 6 vezes mais. Então, as dificuldades são imensas, mas ao mesmo tempo se torna um ponto estratégico. Da Europa para você alcançar outros países, inclusive da janela 10x40, né? Então, é algo... são estratégicos. Então, nós precisamos amar a Europa, amar a Itália, amar os países da Europa, Espanha, França, né? Foi esses 3 países que nós fomos e levar o Evangelho para essas pessoas. Conversando com os missionários, é realmente essa dificuldade. As pessoas têm resistência para ir à igreja, para ouvir o Evangelho, para ser um cristão, para se libertar do materialismo, né? O materialismo está enraizado, a libertinagem. Em alguns países se liberou muitas coisas, né? Que outrora não podia, era proibido, era pecado, e agora existe uma questão de liberar geral, né? E isso vai deixando cada vez mais difícil a pregação do Evangelho, né? Eu lembro que a chamada do simpósio Fôlego para a Europa foi uma mensagem extraída do reverendo Hernandes Dias Lopes. E ela causou um impacto muito grande porque mostra algumas catedrais, lugares influentes onde grandes pregadores que hoje as suas vidas ainda continuam incendiando corações de pessoas vocacionadas para o ministério da palavra, lugares onde Martinho Lutero pregou, lugares onde John Wesley pregou e outros mais, lugares que estão se tornando quase uma ruína. Igrejas que estão sendo transformadas em bares, boates, às vezes igrejas que passaram a se tornar mesquitas. No seu ponto de vista, eu percebo que o senhor tem uma interação muito grande nesse campo missionário e com informações. No seu ponto de vista, o que levou à frieza ou à decadência espiritual no continente europeu? Eu acredito que o materialismo, né, ele foi uma das causas, o distanciamento da oração, o distanciamento da obra missionária, o distanciamento do ID de Jesus. Qualquer igreja que se distancia do avivamento, da evangelização, começando aonde está e indo até onde Deus quer, essa igreja ela se torna fadada ao fracasso, a definhar e a se esvaziar. Porque a igreja viva, ela tem que estar em movimento, em crescimento. Deus sempre deu estratégia, sempre dá estratégia. E eu costumo comparar uma igreja viva assim como acontece a Piracema, né? Por mais que o peixe está lá, tantos quilômetros lá, ele sabe que ele tem que subir o rio, ele tem que desovar, porque isso é vida, isso é um processo natural para que não se interrompa aquele ciclo, né? Então a igreja, existe um ciclo da igreja, né? Conversão, discipulado, depois enviar essas pessoas, né? Para que o evangelho continue expandindo e crescendo, assim como um dia chegou até nós, né? Um dia chegou até nós porque alguém pregou, né? Então nós precisamos nos preocupar também. Alguém do outro lado precisa ouvir. E essa é a grande missão da Europa. Por que a Europa definhou? Em função que se afastou do avivamento, se afastou da evangelização mundial. O senhor mencionou sobre o trabalho que o senhor realiza no Retiro, na sua igreja local, e mencionou que o senhor trabalha com crianças também. O senhor acredita que também pode ser incluída dentro desse discurso íntegro, concordo com o senhor em tudo, sobre o esfriamento da igreja na Europa, que não houve um olhar atento para as crianças, visto que as crianças são a geração que vão dar continuidade? Talvez o secularismo com o entretenimento, uma vez que eu tenho recursos, eu posso dar uma condição diferente
para as crianças e, de repente, isso é inserido dentro da igreja e aquela falta de prática de um olhar minucioso, ensinar a criança no caminho que devem andar, e essa preocupação do evangelho e da evangelização sobre elas, de ensiná-las, foi uma das causas também. Com certeza, as novas gerações que vão surgindo, né? Então, vou aqui dar um exemplo, aqui quem é crente há mais ou menos 20, 30 anos, então você olha para o passado, como que os cristãos agiam na oração, no evangelismo? Eu sou de uma época que eu saía no domingo no meu bairro, tinha 3, 4, 5 cultos ao ar livre. Tinha Assembleia de Deus, tinha Brasil para Cristo, tinha tantas igrejas que faziam, então eu passava e via 2, 3, era comum. As pessoas realmente se dedicavam e você crescia. Eu vim para a igreja criança, eu vim para a igreja com 14 anos e na época a gente já trabalhava. A gente já se envolvia em todos os projetos da igreja, não é que o crente está ali e tal, né? Não, ia vigília, escola bíblica, evangelismo, domingo era, final de semana era 100% que você se dedicava para a igreja, né? E hoje, com as tecnologias, com a modernidade, vem roubando o tempo das pessoas e acredito que aconteceu na Europa, né? Nós precisamos tomar esse cuidado para não acontecer conosco, entretenimentos, diversões, e o principal fica de lado. E as gerações vão crescendo e vão se esquecendo do principal. E esse é um grande risco. Muito bom. O presbítero Paulo e Leandro Lesson, eu vou dar a oportunidade de vocês formularem daqui a pouco uma pergunta para o nosso convidado. Viu, Lê? Você também. Meu Deus. Vocês podem formular uma pergunta que desejarem nessa área de missões para o pastor Cláudio Moreira, para que sejamos democráticos nesse programa e possamos permitir que outros venham participar. O pastor falou de criança, o investimento, né? Eu invisto nos meus filhos desde pequenininho. Quando a gente começou lá em Jundiaí com o pastor Emerson, a nossa escritório de missões, eu sempre fiz questão de carregar eles comigo. E muitas vezes nós fazíamos reunião, ele estava debaixo da mesa, andando debaixo da mesa ali. E hoje na minha igreja eu tenho um projeto com crianças. Eu tenho 2 crianças que me acompanham em todos os cultos. Pastor, você passa aqui pegar nós. A gente tem uma Kombi que chama Expresso Solidariedade para dar suporte. Expresso Solidariedade. E esse Expresso dá suporte para os irmãos de idade, para as pessoas que moram longe. E essas crianças moram mais ou menos uns 8 a 10 quilômetros da igreja, no mesmo bairro, num bairro vizinho meu. E eles me acompanham, só os 2. O pai e a mãe não vai, os irmãos não vão e os 2 pequenos. Hoje eles têm 11 anos, mas me acompanham já há 4, 5 anos. Então a gente faz esse investimento de levar essas crianças, entre outras crianças que a gente ajudou, mas quem vai fazer pela criança se ninguém se decidir? Verdade. E toda vez que você assume um compromisso, é uma responsabilidade. Quem quer responsabilidade? Às vezes as pessoas querem fazer a obra de Deus, mas não quer ter essa responsabilidade, não quer correr risco. É um risco você levar pessoas, você dar carona, você... Mas quem não quer correr risco, não avança. A igreja que não corre risco, não avança, né? Então, esse projeto é muito interessante. Essas crianças nos acompanham já há 4, 5 anos. E, graças a Deus, os familiares já começaram a frequentar. Ontem mesmo nós tivemos o pai e a mãe no culto com a gente. Que bom, que bom. Celebrando com a gente ontem. Glória a Deus. Presbítero Paulo Guimarães, você tem uma pergunta para formular para o pastor Cláudio Moreira? Tenho sim, pastor. Ele como pastor lá na região de Jundiaí e também do escritório regional, qual é a maior dificuldade e como fazer com que pastores que hoje não trabalham com missões, não têm esse coração missionário, qual é a maior dificuldade para você levar essa realidade para dentro de uma nova igreja, para dentro desse pastor, e como fazer isso? Bom, primeiramente a gente não pode enxergar como impossível, né? Porque usando o exemplo nosso da Regional de Jundiaí, eu, quando era líder de jovens, eu tentei implantar lá um projeto missionário, mas o meu pastor presidente na época não tinha visão. Então eu falei assim, vou transformar meu culto de jovens no culto de missões. A gente faz umas loucuras quando Deus vai na frente. E naquela ocasião eu trouxe um missionário e esse missionário pregou lá no culto e eu fiquei ali alimentando. Passa-se uns anos,
o pastor Emerson me convida, vamos formar uma secretaria de missões da nossa regional, vamos trabalhar juntos. E nós fechamos essa aliança. E nenhuma igreja da regional, cerca de mais ou menos 40 igrejas, investia em missões. Nem um centavo em missões transculturais. E nós começamos a fazer visita por visita, igreja por igreja, algumas 2, 3, 4 vezes, e visitamos. E teve a mais difícil, foi quando a gente agendou por um pastor, para que ele nos recebesse. E esse pastor disse, esses meninos têm competência para subir no meu púlpito. Oh, meu Deus. Aí o pastor Hermes estava fazendo a gente, falou, olha, eles pregam melhor que eu. E aí a gente chegou lá e a ideia era chegar um pouco antes, fazer entrevista com o pastor, conversar um pouquinho com ele e ficar pro culto, né? E graças a Deus a gente chegou ali. E quando a gente chegou ali, falei, eu não tenho dinheiro não. Porque quando eu precisei de ajuda, ninguém me ajudou. Falei, não, mas eu não quero seu dinheiro não. E fomos ali, abraçamos aquele pastor. E caiu-se por terra aquela barreira. E hoje todas as nossas igrejas, todo o terceiro domingo, investe em missões. Que bênção. Então a gente não temeu, a gente não desistiu diante daquela dificuldade, porque a gente poderia falar assim, nunca mais eu vou aí, eu nunca vou pisar nesse lugar. Mas não, o reino de Deus precisa de desafio, a gente precisa entender que Deus está acima de pastores, de instituições, de igrejas, e a gente precisa compreender isso, que nós somos ferramentas para quebrar barreiras e para levar avivamento. Tá aí, Paulo, viu? A resposta para a sua pergunta. Olê, o seu microfone está ligado? Não, você não vai formular a pergunta? Paulinho, formule uma pergunta sobre missões para o pastor Cláudio Moreira, tá bom? Mas com o microfone ligado, por favor, tá bom? Pastor Cláudio, e o tema desse ano? Esse ano, a 21ª edição do Simpósio de Missões será abordado, e vamos trabalhar pelo período de um ano, com o olhar focado para a Ásia, um olhar para muitos olhares. Como o senhor vê esse tema, esse olhar para a Ásia? Eu sei que a missão Desafio, ela nunca abre mão dos demais, o mundo na sua totalidade, mas ela aponta, vamos supor, com uma ênfase maior para uma determinada localidade. Então, este ano é a Ásia. Como o senhor vê esse tema e quais são os desafios no contexto asiático? A Ásia é um dos lugares onde se concentra a maior população mundial. Grandes desafios, né? Desafios enormes. E a igreja que quer crescer, a missão que quer crescer, ela precisa aceitar desafios grandes. A Ásia é desafios enormes. Então nós precisamos olhar para a Ásia, para todos aqueles países que estão dentro desse continente, com muito amor, com muita alegria, estarmos também dispostos a aprender e conhecer sobre o continente asiático, sobre a pluralidade de culturas, de línguas, de tantos desafios que existem nesse continente. Então, eu acredito que vai ser muito importante, né? Porque às vezes, quando se fala em missões, se foca mais no continente, em detrimento talvez até de uma necessidade, mas desconhecemos talvez a necessidade lá do outro lugar, né? Então vai ser muito importante, eu acredito que vamos aprender muito com esse tema. Amém. Paulinho, microfone ligado? Ok, tá bom, Paulinho. Não deixa o convidado em apuros, hein? O Paulinho é futuro doutor Paulo. Ô, glória! Futuro doutor Paulo, é alegria, né? O senhor falou, você, né? Posso chamar de você? Sim. Você também pode me chamar de você, pastor Cláudio. O senhor falou um pouquinho sobre o começo do trabalho de missões em Jundiaí. Sim. Então, partiu o início da história de missões naquela região, foi através da atividade dos jovens, em cultos de jovens que foram transformados em cultos evangelísticos, é isso? E missionários? Na realidade, né, tanto o pastor Hermes em Várzea, eu em Jundiaí, já borbulhava nosso coração, né? A gente queria implantar, mas não conseguia. E quando houve essa unidade, né, pastor Emerson, eu, pastor Jurandir e pastor Cleverson, nos unimos e formamos a secretaria, aí fluiu. Ou seja, o sonho nunca pode morrer. Então você que está aí sonhando, talvez tenha pessoas sonhando de implantar e às vezes o seu pastor não gostou da ideia, o seu presidente, guarda esse sonho, cultive esse sonho.
porque ele vai se tornar realidade. Foi o que aconteceu com a gente. Quando a gente se uniu, e lá em Várzea, o pastor Hermes também tem pessoas que falavam, esses meninos não vão dar em nada. 6 meses aí, é fogo de palha esse negócio aí. E nós já estamos há anos, né? Verdade. Mais de 20 anos trabalhando com missões, tendo experiência, visitamos tantos países, África, América do Sul. Agora, pela misericórdia, pela graça do Senhor, nos deu essa oportunidade riquíssima de conhecer a Europa, e a obra está avançando, né? Então, quando a gente se une no propósito, o sonho se torna realidade. Então, foi isso que aconteceu. Ele de um lado, eu do outro, sonho, barreiras, inclusive com as lideranças, mas quando nós uniu, fluiu. E hoje o nosso pastor é o nosso presidente nacional de missões, né? Eu achei interessante, quando nós nos unimos no propósito, o sonho flui. Flui. Que bom, glória a Deus por isso. E como é isso? O senhor convive com o pastor Emerson Costa já há muitos anos. Está ali na região de Jundiaí, o pastor, ele serve a Deus na igreja em Várzea Paulista. Quero aproveitar e mandar um abraço ao pastor José Costa, né? Pastor José Costa. José Costa é uma benção. Falar nisso, eu preciso tomar um café com ele, rapaz. Eu vou levar um bolo de fubá lá, eu prometi. Ele esteve aqui comigo e nós cantamos uns corinhos daquele, de emendar um com o outro, e foi ter um precioso abraço para o pastor Emerson Costa, um abraço para o pastor José Costa, um abraço para a Igreja Brasil para Cristã aí de Várzea Paulista também, uma igreja muito preciosa. Já tive a oportunidade de ministrar nessa igreja 2 vezes. Sobre essa questão de convivência com ele. Talvez lá atrás nem imaginava o pastor Emerson que ele seria presidente do órgão de missões da nossa denominação, que é a Missão Desafio. Sim. Mas a missões sempre esteve latente no coração dele, e acredito que a convivência de vocês, visto isso que o senhor está compartilhando comigo, como inicia lá, no coração dos 3 ali envolvidos, né? O senhor me fez lembrar da minha adolescência e juventude, que nós éramos 7 jovens aleluiados. Oh, glória, Jesus. Aleluia. De buscar Deus, de lermos... Vigílias, de lermos juntos, nós líamos juntos os Heróis da Fé. Lembra do livro Heróis da Fé, da CPAD? Tem um testemunho para contar sobre Heróis da Fé. Tá bom, quero que o senhor conte. Então, nosso coração era latente. Como o senhor vê o seu amigo, companheiro de localidade, de região, hoje presidente do órgão oficial de missões da nossa denominação? Irmãos, é um milagre, né? É um grande milagre, porque, inclusive, enquanto nós, Secretaria Regional, e nós tivemos palavras de pessoas que não acreditavam no nosso trabalho, existe um pensamento e uma preocupação muito grande em relação ao cuidado com os missionários. Não só enviar, mandar recursos, mas o pastoreio. E as relações humanas, né? O cuidado humano das pessoas, das suas famílias, né? Então eu vejo com muita alegria, com muita felicidade, graça do Senhor, e a dedicação do nosso pastor também, né? Nós contar aqui uma experiência que nós tivemos, né? Como secretaria, e às vezes não tinha tempo, ele tinha o varejão de frutas, e como eu dirigi igreja, ele também, falei, como a gente vai fazer reunião? Vamos marcar no Ceasa lá de Jundiaí, e enquanto eu faço compra, a gente vai conversando, né? E a gente marcava lá, e eu ia para o Ceasa também, fazíamos a reunião, quando ele parava numa barraca, fazia compra, depois ele enchia a perua, e sempre me abençoava com uma caixa de fruta. Que coisa boa! Depois nós comíamos um pastel junto, e depois ele ia para o trabalho dele, eu iria para o meu trabalho. Mas assim, a gente sempre buscava um tempo para poder falar sobre a obra, sobre o crescimento, as necessidades. E aí o Senhor o leva para algo maior, para algo mais grande, né? Então eu vejo como provisão de Deus e colocou ele no lugar que realmente merece, né? Um lugar para cuidar realmente de tanta gente. E a nossa responsabilidade aumenta, porque a gente tem que orar por ele, né? Verdade, é verdade. Porque cerca de 300 missionários no campo, né? Para a gente cuidar, e nosso presidente, a gente precisa cobrir ele com a oração, com o nosso apoio, né? Em nome do Senhor Jesus. Que bom. Nós vamos para o intervalo agora? Foi isso que você me deu o sinal?
Você quer formular a pergunta antes? Você pegou o microfone, você está empolgado agora. Então vai lá, Paulinho. Formule a pergunta para o pastor. Paz, pastor, tudo bem? Paz do Senhor, meu querido. Eu mesmo fui criado aqui na igreja e a gente sempre ouviu falar sobre missão e desafio. Mas é legal até para o pessoal acho que de casa entender quais são os projetos que a missão faz, né? A missão e desafio faz, a quem ela atende e qual a função dos escritórios regionais. Porque, de verdade, a gente sempre ouve sobre missão, desafio, mas a gente não entende de fato. Eu mesmo não sei qual que é a função do escritório regional, entendeu? Sim, e é legal entender, acho que. Então, vou voltar novamente para Jundiaí, porque é algo prático, né? Antes do escritório regional, nenhuma igreja estava envolvida com missões, não recebia informações. Tinha muitas igrejas, nem sabia que nós estávamos em outro país, que estávamos, né, em outro continente. Então, a partir do momento que o escritório foi organizado e nós entendemos que deveríamos visitar todas as igrejas, você leva informação do missionário para a igreja e você traz informação da igreja para o missionário. Você fomenta missões. Quando há necessidades, né? O escritório regional trabalha para que seja levantado recursos, né? Se tem uma necessidade específica num país, né? Lá na minha região, por exemplo, vou contar uma experiência que vai ajudar também. Quando tivemos a caravana lá para Burkina Faso, e nós fizemos a campanha do suco, né? De levar o suco para lá. E eu fiz a campanha na minha igreja. Irmãos, traga o suco. Daí não pode ser qualquer tangue, tem que ser o tangue de manga. Daí os irmãos ficou tudo preocupados. Mas por que manga? Eu fui explicar que lá a manga, o suco, quando você faz o suco de manga, ele fica mais grossinho, né? E enche mais a barriguinha das crianças, mais um pãozinho. Então o africano gosta. E passa-se o tempo, eu vou conversar com a irmãzinha lá, uma senhorinha. Ô pastor, eu lembro da campanha do tangue, parece ser tão simples, mas marca a vida das pessoas. Então, nós fomentamos missões na região. E aí você descobre que as pessoas ficam felizes de saber que a obra está se expandindo. Porque quando uma igreja ela vive no seu mundinho, no seu bairrinho, as pessoas que estão ali pensam que só existe aquela igreja. Mas a Igreja Brasil para Cristo é grande. Dentro do estado de São Paulo, ela está em muitas cidades, dentro do Brasil e fora do Brasil. Então você leva essa perspectiva para as pessoas de crescimento, de avanço e de avivamento. Então essa é a principal finalidade do escritório de missões. Trabalhar em parceria com a Missão Desafio e fazer esse link entre pessoas, igrejas, líderes e missionários, né, para entender aonde estamos, manter o que nós já temos e avançarmos, né? Então esse é o grande desafio. Muito bom, obrigado, futuro doutor Paulo Augusto. Respondi? Nós vamos ao intervalo então, Paulinho, e nós já voltamos batendo papo hoje com o pastor Cláudio Moreira, ele que é pastor sênior da Igreja Brasil para Cristo em Retiro, ali na cidade de Jundiaí, aqui no interior de São Paulo. Nós já voltamos já. Paz do Pessoal, paz do Senhor Jesus, eu tô aqui para te lembrar e te convidar a participar junto com a gente do lançamento da Agenda Apacentar em 2024. Assim diz o Senhor, essa é a temática para o ano que vem. E adquirir o quanto antes o seu voucher. Já são 600 unidades vendidas da Agenda Adulto e você precisa correr para garantir o seu. Na livraria você encontra o voucher adulto, encontra também o voucher infantil. O adulto custa R$60, o infantil R$55 e o primeiro lote para a Agenda Adulto se encerra agora no dia 17 de outubro. Então corre na livraria
e já garanta o seu. Faça um investimento espiritual na sua vida, investimento no seu devocional, também na vida dos seus filhos, garantindo a agenda infantil, tá certo? Faça isso, participe conosco, apacentai o pequeno rebanho em 2024, assim diz o Senhor. Aguardamos vocês. Contagem regressiva para a 21ª edição do Simpósio de Missões da nossa denominação. É Ásia, um olhar para muitos olhares. E na semana especial do Simpósio de Missões eu recebo aqui o pastor Cláudio Moreira. Pastor Cláudio, quando eu falei para o senhor do livro Os Heróis da Fé da CPAD, inclusive esse livro, como eu disse para o senhor, nós éramos 7 amigos inseparáveis, buscávamos, orávamos, jejuávamos juntos e líamos esse livro juntos. Eu tenho um filho que é pastor, chama-se Wesley, e eu coloco o nome dele exatamente porque John Wesley, com a biografia dele, me impactou tanto que foi dali que houve um despertamento para entender a vocação da minha vida e por isso eu acabei homenageando John Wesley, colocando o nome do meu filho de Wesley, né? E o senhor disse que tinha uma experiência com esse livro, compartilhe-nos. Sim, nós conhecemos lá uma família lá que hoje está lá na nossa igreja França para Cristo. E essa família de Cabo Verde, uma ilha muito próxima do continente africano. Inclusive, Cabo Verde, eu tenho um chamado missionário. Olha aí, olha o mistério. E aí esses irmãos, eles nunca ninguém pregou para eles, eles se interessaram pelo evangelho e começaram a ver alguma coisa na internet, algum lugar. É o Claudino e a Sandra, a sua família. E aí eles vieram, a Sandra veio para o trabalho de missões na Amazonas, que teve em janeiro, conheceu minha esposa, e eles tinham ouvido alguns pregadores falar sobre esse livro. E aí ela falou, tem como você comprar esse livro e mandar para mim, pelo seu esposo? E aí a minha esposa comprou, mandou para eles e chegou lá. A previsão é a gente ir para o hotel, deixar as malas lá e ir para o culto. Não deu tempo, teve que ir direto para o culto, cansado. E nós fomos lá e eu cheguei lá e me entreguei para ela. O culto aconteceu, acabou tarde. Os irmãos serviram uma jantinha para a gente depois do culto. Conclusão, mais de meia-noite. E aí essa irmã pega o livro, chega em casa e vai ler o livro. Não vai dormir, vai ler. E fica até de manhã lendo o livro. Olha. E no outro dia tinha que trabalhar. E acordou cedo e foi trabalhar com sono. E aí o irmão também pega e eles estão impactados com esse livro, né? E eles estão com sede de Deus, sede do Evangelho. Eles querem trabalhar, eles querem fazer a obra. E é tão gostoso você encontrar alguém com muito pouco recurso lá. Inclusive a nossa igreja lá na França, 2 igrejas alugam o mesmo prédio, porque é muito caro. Então você tem muitas dificuldades. Imagino. Mas aí entra a questão da unidade de novo, né? Unidade. 2 igrejas se uniu, alugou o prédio e lá está essa família de irmãos nossos, com sede, querendo fazer, querendo pregar e servir a Deus. Então, um grande exemplo. E esse livro, Heróis da Fé, né, impactando a vida deles. Que bom, glória a Deus. O senhor já leu esse livro? Não, eu não li ainda, mas eu quero ler, vai ser o meu próximo livro. Ok. Biografias missionárias, tem alguma que mexe com o senhor? Eu gostaria de indicar, eu trouxe 2 aqui. Além da Bíblia, né? Além da Bíblia. A primeira, irmãos, a primeira é a Bíblia Sagrada. Verdade. Todos devem, Atos dos Apóstolos principalmente, né? Insubstituível. Exatamente. E depois, Paixão pelas Almas, Oswaldo Smith, é um livro isso é um best-seller, maravilhoso, fantástico. Ele vai falar sobre os principais avivamentos que aconteceu, né? Aí faz menção quando foi a primeira edição desse livro? Faz menção, mas olha, gente, é fantástico. Eu gostaria...
primeira edição, 1996. 1996, eu tinha 26 anos de Posso idade. falar Paulinho. alguma coisinha aqui só para vocês? O senhor é o protagonista, eu sou coadjuvante, o senhor manda aqui. Bom, o prefácio foi feito por Billy Graham. Billy Graham. Né? Introdução, Jonathan Goforth, né? Vai falar derramamento do Espírito, responsabilidade do avivamento, parto de almas, poder do alto, convicção de pecado, obstáculo ao reavivamento, fé para o reavivamento, fome de reavivamento, está morto o evangelismo, a necessidade do momento, evangelismo, resposta de Deus a um mundo que sofre. Imagina, olha aí. Deus manifesta o seu poder através do avivamento. Eu quero dizer que provavelmente você vai voltar para Jundiaí sem esse livro. Né, Paulinho? Nós vamos nos apropriar do livro prometido, né? Gente, eu inclusive estou com um projeto de comprar um livro para cada um dos meus... Posso dar uma olhadinha? Dos meus obreiros. Porque se todo legal, crente ler esse livro e praticar, gente, é fantástico, né? Então, inclusive já em determinado momento me reuni com a liderança. Gente, vamos ler esse livro. Todos os líderes, diáconos, todo crente que ama Jesus, que ama a igreja, precisa ler esse livro. Olha, já abri aqui e olha só o que ele escreveu, o Oswald Smith. Se o Espírito Santo não consegue nos humilhar e nos quebrar, vê-se impossibilidade de agir em nós, porque não nos submetemos totalmente. Talvez o motivo seja que Deus não nos pode conferir tão grande honra. É um livro que vai mexer com a gente todo o tempo, é muito bom. Puxa, que bênção. Vai falar sobre o reavivamento no país de Gales. Em vários momentos do avivamento, onde Deus começou, às vezes com uma pessoa, com duas, com três. Então, para acontecer o avivamento, pode ser uma igreja pequena, pode ser uma igreja grande, mas sempre começou com poucas pessoas, né? E depois ele se estendeu e alcançou multidões. Muito bom. E o segundo livro? O segundo livro aqui é o David Wilkerson, Famintos por Mais de Jesus. Eu acho que ele é o mesmo autor da Cruz e o Punhal, acho que era assim, a Cruz e o Punhal. Esse livro aqui, Inferno em Chamas também. Ele vai falar sobre a necessidade e as igrejas que muitas vezes estão lotadas, mas as pessoas estão com fome. Então, quem que vai realmente dar o alimento que vai satisfazer? Muitas igrejas temos entretenimento, mas entretenimento não mata a fome espiritual, não alimenta. Então, nós estamos falando de um pão que desce do céu, que os seus pastores que se humilham, que oram, que jejuam, que buscam, vão ter para oferecer um alimento espiritual para o seu povo. Esse livro é para os cristãos comprometidos em servir somente a Deus. Muito bom. Ele, David Wilkerson, fundador do Desafio Jovem e autor, é esse mesmo, A Cruz e o Punhal, toca trombeta em Sião, bacana. E, se eu não me engano, eu já ouvi ministrar e pregar a palavra de Deus, mas eu era garoto, alguma coisa assim, faz muitos anos. Muito bom, pastor, muito bom mesmo. Pastor, eu sei que o senhor já falou na resposta do Paulinho sobre a questão do ER, né, que são os escritórios regionais. Você tem noção mais ou menos quantos escritórios regionais nós temos hoje no Brasil? Eu creio que passa de 30 já, né? Já passa de 30 escritórios. São 38? 38, né? 38, né? Mais ou menos, né? E está avançando e tem muito espaço ainda, né? Tem muitos lugares que ainda precisa. Há uma grande necessidade, porque é um braço avançado da Missão Desafio. Que vai trabalhar junto, que vai levar, que vai conscientizar. É possível que muitos irmãos da denominação, que às vezes até contribuem com outros projetos missionários, porque não conhecem. Não conhecem. Às vezes projetos que eles nem sabem se existe, nem sabem como estão, porque não conhecem. E muitas igrejas nem sabem que existe um órgão oficial de missões dentro da denominação. Então, o escritório de missões, ele tem essa função de levar os projetos, de trazer informações, né, e de criar essa conexão entre a igreja e o campo missionário. Uma vez que a igreja local tenha esse acesso a essas informações, como a igreja local ela deve fomentar missões na sua localidade, junto do seu rebanho? Como o pastor deve fazer isso acontecer? Isso é muito importante, porque tudo passa pelo pastor, né?
Então, a primeira coisa, irmãos, é ter ferramentas que vai criar essa conexão com a igreja local também. Por exemplo, um culto por mês, pessoas, uma equipe que vai pensar nesse culto. Nesse culto vai ser trazido todos os projetos daquele mês, um projeto de oração, né? De forma que a igreja ela vai estar sempre aprendendo algo novo. Cada mês tem um país, ou 2 ou 3 países, tem um propósito, tem um alvo, tem um tema. Então isso tudo vai envolvendo a igreja. As crianças vão crescendo, né? Vão aprendendo sobre missões, aí entra a questão da criança de novo, né? Porque às vezes você pensa, não, a criança está aqui e não está prestando atenção em nada. Eu tenho experiência com os meus filhos, né? Às vezes estava debaixo do banco, estava brincando ali, falava, não prestou atenção em nada. E chegava em casa e falava, pai, aquele irmão falou isso, aquele pastor pregou aquilo. E às vezes quando pregava errado também falava. Pai, aquele irmão, aquele pastor pregou errado. Aquilo é heresia. Os meus filhos, né, tinham noção de Bíblia, noção do que é correto e que não é. Então a criança, ela aprende. Então desde a criança até o ancião, os obreiros da igreja local trabalham, né? E a gente sabe, né, pelo estatuto, que todas as ofertas do terceiro domingo é direcionada para a obra missionária. E isso é muito importante, né, para a igreja, para a denominação, para o crescimento, e trabalhar em obediência, trabalhar em união com a nossa convenção, com o escritório regional, com o escritório nacional. Isso é fantástico. A importância da ONN, né, que é a Oferta Missionária Nacional, em que em todo o território nacional, aos terceiros domingos de cada mês, é levantado exatamente para fomentar missões, e é o que mantém, né? Na semana passada nós recebemos aqui o pastor Alexandre Gonzaga. Pastor Alexandre Gonzaga, ele é responsável pelo Fôlego da Europa, por esse projeto. Vai estar comigo lá segunda-feira na minha igreja Jundiaí. Que legal. E ele é pastor sênior da igreja a Espanha para Cristo, né? E ele estava falando das coisas que acontecem, né? O reino de Deus avante, entrando nos países que o senhor mencionou, entrando em Portugal, entrando em outras localidades. A importância disso, lembro do trabalho do Cezinha na Romênia e a evangelização no meio do povo cigano, em muitos outros desafios que precisa, porque a Europa é uma porta também para outros continentes e outras localidades, fora a quantidade de países. Eu não sei especificar quantos, mas eu acho que são quase o quê? 800 milhões de habitantes na Europa. Eu acho que é algo aproximadamente a isso, se eu não estiver enganado. Então, quando o pastor local da igreja O Brasil para Cristo, ele, ao terceiro domingo, ele entende isso, ele tem a revelação, ele sabe disso e leva a sua igreja a viver esta oportunidade de ser um agente participativo do reino de Deus aqui na terra e levanta essa oferta para que ela seja direcionada para a missão desafio através das suas convenções e que vem para o Conselho Nacional também, é uma alegria, uma satisfação, né? Só para você ter uma ideia, lá na nossa igreja, 12 anos atrás, porque às vezes algum pastor pensa assim, mas se eu tirar a oferta missionária, vai faltar para a minha igreja. E quando eu assumi a igreja 12 anos atrás, a igreja tinha muitas dificuldades em várias áreas, né? Mas a gente implantou o projeto de missões. Embora eu sou diretor de missões regional e também hoje eu estou na diretoria como na parte de intercessão nacional, eu falo como pastor local. Eu falo, irmãos, e quando a gente vai falar sobre semeadura, sobre investimento, essa igreja, ela não investe só aqui. Quando você investe para missões, a sua oferta ela vai girar o mundo. Quando você dizima, a igreja também aqui é dizimista, e ela dizima para a convenção. A convenção dizima para o Conselho Nacional. E é uma corrente. A semente que você planta, ela nasce e dá frutos, e esses frutos dão sementes, que vão dar outros frutos, que vão dar outras sementes. Então, a visão da multiplicação. Quando a pessoa retém, ela não semeia, não cresce e não vai para frente. Verdade. Quando você semeia com alegria, com amor, com graça, então você vai crescer, vai expandir. E Deus supre. Ele vai suprir e vai multiplicar a sementeira. Isso é bíblico. Até porque a semente a gente não come, a gente planta, né? A gente planta. Precisamos plantar.
Eu vejo isso no meu pastor sênior aqui na nossa igreja local. É um exemplo vivo de alguém que tem um sonho, tem a semente e ele começa a plantar. 3 décadas depois, nós vemos a Missão Desafio presente nos 4 continentes, com mais de 200 missionários, eu não sei, 300. mais de 300 missionários ao redor do mundo, com o CFM Alpha, que é um centro de treinamento e de preparar missionários, não só no aspecto denominacional, serve ao corpo de Cristo de uma forma interdenominacional, assim como a Missão Desafio. Nós temos a missionária Leílcia, lá do Haiti, né? E ela é da Assembleia de Deus lá do Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro é coisa boa, viu, Paulinho? Meu Deus. Paulinho, qualquer dia eu vou te levar para o Rio de Janeiro, como você vai? Eu vou te levar num lugar onde tem uma vigília de madrugada, bem bacana o local, é numa comunidade, tá? Na Rocinha. Meu Deus. Você vai subir lá comigo. Ô, glória! E tem as irmãs do Coque, que vem marchando e... Vou levar o Lê também. Lê, você está precisando, Lê. Você está precisando. Então, a importância de plantar essa semente, de ter um sonho. Inclusive, irmãos, o CFM Alpha, irmãos, eu entendo que é uma ferramenta fantástica que nós, como denominação ou como corpo de Cristo, precisamos aproveitar essa ferramenta. Valorizar isso. Porque não só o missionário transcultural pode ser treinado, mas o obreiro local, o missionário cultural também. Uma pessoa treinada, ela vai render muito mais do que aquela pessoa destreinada. E a visão, muitas vezes, de muitas pessoas, de colocar alguém destreinado. E aí vai ficar 10, 20, 30 anos sem render aquilo que deveria. E se a pessoa vai para o campo missionário solo, sem uma cobertura, sem uma igreja que lhe apoie, uma instituição que vai agenciar e estar com ela naquela outra nação, dentro da missão transcultural, é um perigo muito grande. Primeiro que o treinamento vai se conscientizar para te amadurecer. A importância do idioma. Sim. A importância da cultura local. Porque não é só ir. Você tem que se preparar para que você possa ganhar e fazer discípulos naquela outra localidade. Nós temos exemplos de vários homens e mulheres que se dispuseram a fazer isso e hoje, por aceitar e sentar para aprender e foram debaixo de uma orientação, obtém resultados. Nós temos o caso do pastor que é responsável pelo Peru para Cristo, o pastor Eurico Teles. Ele passou no treinamento, ele foi solteiro, casou lá com uma peruana, né? A Beth, família. Exatamente. Ela está lá, a pastora Beth, servindo com os filhos peruanos e com a obra que cresceu. Nós vemos a questão da nossa querida irmã lá de Burkina Faso, Alcione. Alcione, que está lá servindo na Tríplice Fronteira, casou com o missionário Maurício, né, que estão lá servindo a Deus na Tríplice Fronteira, e com resultados. Hoje, aquela região já tem obreiros nativos. Que já foram enviados para a Costa do Marfim e Gana. Então você vê a importância de você ter uma cobertura, não somente de uma igreja local, mas como de uma agência também. De uma agência. Isso é a união novamente. É a união. União novamente, igreja local, missionário, né? E agência, denominação, conselho, né? Tudo unidos para que tudo flua bem, que tudo aconteça da melhor forma possível. Pelo que eu percebo na conversa que tive com o senhor, pastor Cláudio Moreira, eu vejo que o seu coração é ateado pelo fogo missionário. Sim. Que está dentro de você. O senhor se sente mais um pastor local, de igreja local, ou o senhor tem uma chama viva para as missões transculturais? Boa pergunta. Eu sempre tive esse desejo, né, de servir, né? Então, eu entendo que o missionário ele vai servir aonde ele está. Certo. Eu sei que eu tenho uma contribuição muito importante na questão da missão, desafio, do escritório, porque é muito importante ter pessoas que pensam, que oram, que olham para o missionário, né? Então, hoje eu me vejo um pastor local, mas missionário, né? E quando eu olho para o meu bairro, eu vejo que existe muitas pessoas para ser alcançado, né? Quando eu vejo a oportunidade de fazer uma viagem missionária, como a gente ouviu ali
Às vezes alguém olha na foto, que sai nas mídias, fala, olha, o pessoal foi passear, mas não sabe o apuro que passou, não sabe a maratona que foi, né? E uma das coisas que mais impactaram a minha vida, né, uma das frases foi dos missionários que disseram, vocês não sabem a importância, o impacto que vocês causaram com essa caravana. Primeira vez que vem uma caravana para a Europa, que vocês vêm, olha para nós, come com a gente, passa alguns dias com a gente, né? Então isso me impactou demais, né? De entender que o missionário precisa ser abraçado, a família dele precisa ser abraçado, o acolhimento, o cuidado, né? Do que eles estão precisando, né? E algumas viagens que nós fomos, a gente sempre ligava para os missionários, está precisando de alguma coisa? Eu lembro uma vez que eu fui para a África, né? E a minha esposa fez contato com a esposa do missionário, falou, o que vocês querem, né? Aí eu falei, eu quero chocolate, quero feijão, quero café, né? Porque na época lá o café era R$120 o quilo. Meu Deus. Então nós fizemos uma campanha do café. Pedimos nas empresas, para os irmãos da igreja, levamos muitos pacotes de café. Imagina o cheirinho dentro do voo. Meu Deus do céu, chegou lá, o pessoal queria barrar nós, mas daí vai conversa daqui, conversa dali, abençoamos. Já pensou? Eu quero um café. Você está lá no outro país com vontade de tomar um café. Por exemplo, quando eu cheguei depois de 12 dias na Europa, eu falei, tem comida aí, mulher? Porque passei 12 dias comendo massa, pizza e macarrão. Frito um ovo, eu quero arroz e feijão. Você volta sentindo aquele 12 dias só, né? Sentindo aquele choque transcultural. E imagine quem está lá há anos, né? Então, é um grande desafio. É uma renúncia, né? Então, eu me vejo como, Senhor, estou à sua disposição. Porque quando você entra no reino, você não tem mais limite, não tem mais escolha. Você está para servir, né? Então, enquanto Deus me quiser servindo ali, quero aproveitar e mandar um abraço ao pastor Carlos Gomes, que é o meu pastor presidente, né? Gratidão pela sua vida. Só consegui também porque ele me abençoou, né? A irmã Ivani, pastor Carlos Gomes e toda a nossa diretoria ali de Jundiaí, de região. Gratidão a vocês. Um beijo para vocês. Um abraço, pastor Carlos Gomes, um abraço para os nossos irmãos aí, Brasil para Cristãos, essa regional tão importante que compõe a regional de Jundiaí. Na sua opinião, uma igreja local não envolvida em missões mundiais está fora da visão ou não? Está fora da visão, está fora, porque a palavra é muito clara. Pregar em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Estamos num mundo globalizado, gente. Não tem como a gente ficar no mundinho, numa caixinha. Eu sempre uso uma expressão muito interessante. Tem crentes, igrejas que têm visão de galinha e tem uns que têm visão de águia, né? Então, o crente tem que ter visão de águia. Mesmo, muito parecido com a subida do avião lá, né? Então, você sobe, você consegue enxergar mais longe, né? Então, quando a pessoa vive naquela visãozinha, a tendência é ficar aquela vidinha, não acontece nada, né? Mas quando você tem visão de águia, você sobe nas alturas e Deus vai abençoando, vai abrindo porta, vai salvando, vai libertando, vai transformando e os milagres acontecem. Quando a gente começou a trabalhar com missões, novamente usando aqui o exemplo até para ficar bem claro, por que um escritório, né? Nós começamos ali para fomentar missões, nunca imaginamos que nós íamos viajar. E uma das viagens mais malucas que a gente fez, eu e o pastor Hermer alugamos 2 Celtinha 1000 e fomos de São Paulo a Bolívia, atravessamos o Pantanal porque fervia no nosso coração. Hoje a gente olha, mas com Celtinha 1000? E outro agravante, que o cara que alugou o carro pra gente, mentiu pra gente que cobria lá na Bolívia, e não cobre. E quando a gente entrou na Bolívia, por 2 vezes quiseram roubar o nosso carro. Puxa. Nos perseguiram e tivemos dificuldades, mas 2 jovens, com o coração fervendo por missões, Deus estava vendo a nossa sinceridade, Deus nos guardou e fizemos essa viagem de Celtinha 1000, acho que 2 portas, para a Bolívia, né? Porque a gente queria fazer mais, não só enviar uma oferta, não só conscientizar.
a gente entendeu, a gente pode abraçar o missionário, a gente pode levar um recurso, a gente pode fazer algo a mais. E foi uma das mais loucas, né? Viagens loucas que a gente fez, foi essa viagem para a Bolívia de Celtinha 1000, né? Cruzando ali o Pantanal. É marcante isso, que você tem agora um registro para contar e compartilhar com o corpo de Cristo, com os filhos, com a igreja local. E Deus abençoe. Deus abençoe. Você já fez essa viagem também, Paulo? Não de Celtinha, como de 3 vezes. Agora o desafio é fazer de Celtinha 1000, 2 portas. Querido pastor Cláudio Moreira, segundo as agências missionárias, não só a Missão Desafio, mas percebe-se que, vamos dizer assim, não sei se seria a palavra certa, uma crise, mas no corresponder da vocação missionária. Anos atrás, quando se fazia os apelos para que os jovens viessem a se render à chamada vocacional para missão transculturais, chovia de jovens. Hoje, já não mais tanto. Como despertar na juventude a paixão missionária transcultural? O jovem, ele é a força, o jovem, ele é o motor, o jovem, a alegria. Assim como nós entendemos isso, o inimigo das nossas almas também entende isso. E hoje existe um armamento pesado contra o jovem, né? Para prender esse jovem, redes sociais, equipamentos, tantas coisas que vêm sugar a energia, a alegria desse jovem. Por exemplo, no meu tempo, qual que era o desejo de um jovem? Ser batizado com o Espírito Santo. Eu sou dessa época também. Era ganhar almas, era ser um pregador. Temos quase a mesma idade, né? Apesar de você ser bem mais fisicamente jovem do que eu estou rodado também sem óleo, viu, Lê? Não é só você, não. Você lembra do Rodrigo Ruas? Nunca assistiu o Rodrigo Ruas já? Nunca? Mundo Afora? Mundo Afora é um programa turístico que ele apresenta o mundo. O pastor é exatamente igual. Eles já te compararam com o Rodrigo Ruas alguma vez? Não. O dia que você tiver a oportunidade de assistir o programa Ruas, o Mundo Afora, procure nas redes sociais. O senhor é muito parecido com ele, jovial. Olha só. Então, meu pastor, os nossos jovens estão sendo atacados. Quem quer hoje ser um pregador, ser um pastor, ser um obreiro, ser um missionário? Então, isso é num contexto geral. Então, nós temos uma estatística muito preocupante. Não sei se o senhor já ouviu essa estatística, que dos 100% da igreja, somente 20% carrega o piano. Trabalham, movimentam. Se tem 2 cultos, tem 20% que atende os 2 cultos, aquela equipe de trabalho. O restante vem, assiste e vai embora, se alimenta e vai embora, né? Então, o grande desafio é fazer com que toda a igreja trabalhe. Então, se esses 80% se juntar aos 20% que trabalham, que cuidam, que visitam, que vão no hospital, que vão no presídio, que fazem uma viagem missionária. Então, essas pessoas, muitas vezes, o potencial da igreja vai explodir. Então, é o grande desafio. As nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Então, nós não podemos perder de vista, precisamos investir neles, porque eles são a força, a alegria. Por que está se acabando a igreja na Europa? Porque exatamente essa faixa etária de idade se perdeu. Então, a igreja precisa de sequência. O velho vai partir, a criança está chegando, mas como que ela vai ser inserida? Será que ela vai ser inserida na igreja? Será que vai dar continuidade? Quando, um momento, nós estávamos falando aqui sobre, lá na nossa região, sobre o missionário Manuel de Melo, e como Deus usou ele, e os testemunhos, e a minha filha, na época pequenininha, perto de nós ali, a gente pensando que ela nem estava assim na conversa, ela virou, olhou, pai, quem vai fazer agora o que esse homem fazia? Aí me chamou a atenção, falei, puxa vida, que palavra, que observação, né? Mas quem vai ocupar o lugar desses homens? John Wesley, Finney, e tantos homens, né? Na nossa região tivemos um irmãozinho, o pastor Pedro Daniel, que partiu para o Senhor também, que era um ganhador de almas, era um homem caipira, que falava caipira, mas quando ele pregava, muitas pessoas se convertiam. Precisamos de pessoas que ocupem esses lugares, dos pregadores, das pessoas que tinham uma vida de oração, uma vida de amor. Então, nós precisamos alcançar os nossos jovens.
Muito bom. Só falando, eu me lembrei de um sermão que, pela misericórdia de Deus, certa ocasião ministrei, sobre essa questão de a igreja hoje ela já está com um conhecimento grande, gigantesco. A igreja tem conhecimento. Então, eu me lembro quando Eliseu ele pega o manto de Elias e ele volta para o Jordão e ele faz aquela pergunta célebre: aonde está o Deus de Elias? Né? E hoje a nossa geração já sabe onde, dentro do contexto de igreja, aonde o Deus de Elias está. A igreja está rica em conhecimento. Você vai numa livraria como a nossa aqui, que temos aqui na nossa igreja local, você tem livros de todos os tipos, de todos os assuntos. Você, se quiser, passa 24 horas nas redes sociais ouvindo várias palavras que vão edificar e vão trazer. Assim como tem muito lixo, tem muita coisa boa, como o nosso programa, como as mensagens através das nossas igrejas sérias, as nossas igrejas Brasil Paracristanas, que vão crescer. Então, onde está o Deus de Elias, nós já sabemos. Eu acho que a pergunta para a nossa geração é o contrário. Aonde estão os Elias de Deus? Exatamente. Que estão dispostos a fazerem a diferença no seu tempo. Exatamente. Pessoas disponíveis, que realmente entendem o princípio de caráter, que realmente vão se unir com um propósito maior. Ganhar o Brasil, ganhar o mundo para Cristo, né? E fazer parte da denominação que nós servimos a Deus é um desafio, porque você percebe que cada igreja ela tem uma missão envolvida. Você vê os batistas têm uma missão envolvida quando se fala batista. Os presbiterianos têm um propósito dentro da visão presbiteriana. Os luteranos, né, os metodistas, cada um dentro de uma visão. E nós, quando servimos, nós temos esse desafio na nossa missão, o Brasil para Cristo. Exatamente. Precisamos ganhar o Brasil para Cristo. Exatamente. Você foi para a Itália, Itália para Cristo. Itália para Cristo. Você vai em qualquer lugar, esse desafio denominacional, que é uma missão bíblica, pregar o evangelho aos perdidos e discipular os convertidos, é a nossa tarefa, é a nossa missão. Servir a Deus, mesmo que seja até a nossa morte. Lá na Itália nós visitamos uma igreja católica, e lá tem uma torre bem alta, e do lado dessa torre tem uma grade. Todas as pessoas que se convertiam ao cristianismo, ao pentecostalismo, né, ao protestantismo, essas pessoas eram surradas até sangrar, e depois levava-se nessa torre da igreja, colocava ela lá e o sangue ia escorrendo nas paredes, e chamava-se toda a população para olhar aquela cena. Olha, quem receber Jesus, olha o que vai acontecer. Né? E nós tivemos a oportunidade de estar lá. Olha. Né? Gravei um vídeo, inclusive, né, frente a essa igreja, mostrando para os irmãos. E hoje nós temos oportunidade. Os irmãos têm igrejas próximas, têm pastores, têm liderança. Então, o meu grande desafio para você que está nos ouvindo, irmãos, é tempo de nos unirmos. Há tantos países para ser alcançado, tantas almas. E se nós nos unirmos para esse propósito, nós vamos ganhar não só na nossa igreja local, na nossa cidade, no nosso estado, mas vamos ganhar no mundo todo. Verdade. Né? Nós vamos ganhar no mundo todo. Então esse é o grande desafio, e eu que faço o desafio para a minha igreja, quase todo culto, igreja ali do Retiro, meus irmãos, gratidão por vocês, quero louvar a Deus pela vida de vocês, os irmãos que oraram pela nossa viagem, os irmãos que nos apoiaram, gratidão, e nós temos almas para ganhar, né? E eu sempre pergunto para os irmãos, quem conhece alguém que precisa de Jesus? Todo mundo levanta a mão. Então convida esse povo para vir. Eu quero ter problema bom. Qual é o problema bom? Pastor, não cabe mais na igreja. Pastor, vamos mudar de salão. Arruma outro salão. Problema bom. Problema bom quando os crentes trabalham e trazem resultados. Ovelha gera ovelha. Verdade. Né? Então nós precisamos ganhar almas para o reino de Deus. Não se acomode ser um crente, né, que não produz. Porque Jesus é muito claro em dizer, aquele que não der fruto, corta e lança fora. Então, no reino de Deus, todos precisam dar frutos. Porque quem não der, vai acertar a conta com o mestre, o dono da seara. Verdade. Pastor, um sonho pessoal. Um sonho pessoal meu é realmente de ganhar muitas almas para o reino de Deus e ver a igreja crescer saudável, o nome do Senhor ser glorificado e eu estar sempre disponível para o reino. Senhor, seja feita a sua vontade. Né? Então esse é o meu sonho. Lancei o desafio lá para a igreja local,
de nós alcançarmos o crescimento da igreja, né? Estamos atuando em algumas linhas de frente, treinamento de obreiros, né? Discipulado, estamos com o projeto Discipulado 1 a 1, né? Pequenos grupos, e a nossa desejo é que as pessoas entendam a visão, se unam para um propósito, porque quando há unidade, as coisas fluem. Verdade. Né? Deus flui e o Senhor abençoa. Amém. O senhor trabalha com gêmeos lá, né? O ano passado o senhor pegou as agendas, tem trabalhado, sim. né? Esse ano já adquiriu também, já? Esse ano já encomendei. Ah, é verdade. Já encomendei. Eu estou aguardando a sua resposta dos kids, olha isso, né? Falta os kids agora. É verdade, tá eu certo. preciso confirmar lá. Tá bom. Mas assim, eu procuro passar para toda a minha liderança, porque gêmeos é uma da... contar um pouquinho aqui da história. Eu fiquei 3, 4 anos estudando esse projeto, né? Porque eu estava descontente com aquele padrãozão, 4, 5 cultos por semana. Modelo tradicional. Aquele jeitão, você trabalhava, você se esforçava, você gastava tempo, energia, recurso e não ia. E depois de estudar várias ferramentas, eu entendi que esse seria uma ferramenta, hoje, na minha opinião, uma das mais importantes na parte de crescimento saudável da igreja. E nós implantamos, né? E aí eu fui conhecer igrejas, né? E depois, como Mandaqui, já conheci o pastor Joel de bastante tempo, a igreja Mandaqui, até porque eu estava envolvido em missões, e sempre estava com vocês, optei em trabalhar com vocês aqui, né? Porque tem uma equipe muito competente, né? Tem um pessoal de Deus aqui que tem sido usado pelo Senhor. Então eu optei em trabalhar junto com vocês aqui, né? E tem sido bênção para a nossa região. Gratidão. Fico feliz por isso. É bom ouvir esses Gratidão. testemunhos assim, ouvir que essa ferramenta que Deus deu na visão do pastor Joel, uma visão bíblica, que é os grupos pequenos é uma visão bíblica, nessa ferramenta de gêmeos, tem contribuído para a sua igreja local. Eu tenho colhido frutos. No final do ano agora tem pessoas, eu até quero comentar de um casalzinho que nós ganhamos. Pois não. E eles estavam ali, e no dia mais frio, isso serve para os líderes de grupo, serve para os anfitriões, no dia mais frio do ano, o pessoal lá em casa, tudo debaixo do cobertor, vai ter? Eu falei, vai. Aí eu liguei para o anfitrião, meu pai falou, talvez não ia ter, mas o que o senhor acha? Para mim, eu estou pronto para ir. Nesse dia eu fui, tinha visitante. No dia mais frio do ano, tinha 3 visitantes. Dos 3 visitantes, um casal. Aí levantou um senhor de cor, né? Levantou o dedinho, seu Sebastião. Olha, tudo que o senhor está falando aí está acontecendo lá em casa. Foi passando-se os dias, ele continuou indo. Convidei ele para ir para o culto, ele foi, aceitou Jesus e vai se batizar agora no final do ano. Um belo dia nós estávamos cantando o hino Desperta Brasil na igreja, aí ele levanta o dedinho de novo. Ô, irmão, quando eu era pequenininho, a minha mãe colocava nesse programa desse hino aí, ó. Alguém que era criança, que ouviu o missionário, agora na velhice, né, já está sendo alcançado pelo PG, pelo pequeno grupo. Verdade. E vai ser batizado agora. Glória a Deus. E mudou todas as pessoas que o conheciam, falaram, esse homem mudou. Glória a Deus. Não é mais a mesma pessoa. Fruto, irmãos, nós precisamos de frutos. Ferramentas, tempo, energia, que nos dê fruto. Pregar para crente, segunda, terça, quarta, quinta, já conhece a palavra. Verdade. Quando você sai e vai para outros lugares, você alcança pessoas, né? Então esse é o meu testemunho aqui. Temos ferramentas, temos frutos, e em final do ano temos batismo para a glória de Deus. Muito obrigado, pastor Cláudio. Gratidão pela sua vida. Chegamos ao fim da nossa programação. Quero agradecer a Deus pela sua conexão. Aonde quer que você esteja, em todo o território nacional ou além das fronteiras, que Deus esteja abençoando você. Espero que, como eu fui, você tenha sido edificado através da instrumentalidade do pastor Cláudio Moreira. Meu amigo, suas considerações finais. Gratidão, minha esposa, irmã Jane, a Kézia, Maria Eduarda, Felipe Azaf, que está aqui comigo. Gratidão, meu pastor regional, pastor Carlos Gomes. E gratidão, meu amigo, pastor Emerson, né, Costa, que nós começamos lá numa regional bem pequenininha, né, sem as pessoas acreditarem na gente. E hoje, aonde nós estamos? Né? Estamos aqui
Gratidão ao meu querido pastor. Sou teu servo. Pastor Joel Estevanato, Pastorzão, né? Nós estávamos Sérgio. Lá do interior, mas sempre olhando para o pastor. Olha que pastor abençoado. É verdade. Eu sou privilegiado de garoto, como né? meu pastor aqui. A igreja do Mandaqui, que muitas vezes nos recebeu com muita alegria. Gratidão a toda a família Mandaqui, gratidão a todos em nome de Jesus. Vamos repetir o endereço da sua igreja? Vamos lá? Estamos em Jundiaí, na rua Maestro Paulo Mário de Souza, número 232, Parque Brasília, bairro do Retiro. Você é o nosso convidado especial para estar conosco. Uma das nossas reuniões, quinta às 19h30, domingo às 10h e domingo às 19 horas. Gratidão. E para encontrá-los nas redes sociais, basta você colocar @OBPC Retiro. Isso. E você vai ser direcionado para o Instagram ou para o Facebook. Ou o YouTube. Ou o YouTube, tá pensando o quê? Amém. Gratidão, viu, meu amigão? Gratidão, Deus te abençoe. querido. Felipe Azaf, ainda quero sentar e te ouvir pregando o Evangelho e ainda quero estar num culto onde você esteja presidindo a adoração através do seu violino. Glória a Deus pela sua vida. O nome da sua filha? Késia Moreira. A Késia Moreira. E Duda Moreira. E Duda Moreira. A prole aí vem a multiplicação, mais e mais. Aí. O nome da esposa? Jane. A pastora Jane. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço para essa igreja. Paulinho, valeu. Gratidão. Lesson, você ficou devendo uma pergunta, mas não tem problema. A todos vocês que estão vai fazendo conosco. particular ali, ó. Vai. A todos vocês que estiveram conosco, um abraço. Deus abençoe e a paz do Senhor.